O poder transformador da igreja. É isso mesmo, a igreja é um lugar de transformação, onde vidas são restauradas. Nós vamos falar sobre isso hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa seu like, deixa seu joinha, já se inscreve aí no nosso canal. E para falar desse tema hoje, o poder transformador da igreja, está comigo aqui um convidado super especial, Bispo Vieira, Felipe Vieira, seja bem-vindo. Felipe Vieira, todo mundo fica na dúvida, né? O pessoal sempre chama de Vieira. Mas estou muito feliz de estar aqui, é muito bom. Nós vamos bater esse papo legal e eu tenho certeza que você que está nos vendo, nos ouvindo aí em todas as plataformas, tenho certeza que você vai ser muito edificado, fica ligadinho aí e envia para todo mundo aí, tenho certeza que esse papo vai ser muito bacana. É isso aí. Minha esposa querida também, Bispa Camille, está aqui conosco. Vieira, eu gosto de escolher o tema pelo convidado, né? Bispo Vieira está fazendo um trabalho maravilhoso aqui em São Paulo, numa região que é muito carente, né? Que é a região ali do Capão Redondo, extremo sul de São Paulo, são várias regiões onde a igreja ela tem chegado e ela realmente tem transformado, né, a vida das pessoas. Então eu queria que primeiro que você contasse o seu testemunho de transformação, como foi que você conheceu a Sara Nossa Terra, como que Deus começou essa transformação na sua vida, na sua família, e também que a gente pudesse falar um pouco sobre esse poder que a igreja tem, né? Onde o reino de Deus chega, ali tem transformação, né? Então entramos no caminho certo aqui, né? Porque é exatamente isso, eu sou fruto do trabalho da igreja, né? Eu acho que mais do que uma teoria, né, a gente explicar como é que é o funcionamento, é a gente pegar cada pessoa, né? E, além de nós termos a vida transformada, é isso que nós vemos ali todos os dias. Pessoas são totalmente transformadas pelo trabalho da igreja, né? Eu era um jovem, converti aos 18 anos, aquela fase que eu pensava, poxa, agora eu vou fazer 18 anos, vou curtir, vou pra balada, agora ninguém me segura, agora né? eu tô independente, né? E eu conheci Jesus exatamente com 18 anos, minha namorada foi ao Revisão de Vidas, que é o retiro que nós temos a Sara. Sua namorada é sua esposa hoje? Hoje minha esposa, 11 anos de casado, um filho já com 6 anos e um na barriga, no sendo forninho. gerado. Exatamente. Nós muito jovens, né? Peraí, Vieira, vocês já moravam lá no Capão? Ou vocês eram de outra região e foram pro Capão? Não, morei minha vida inteira no Capão Redondo, que é um bairro, para quem conhece aqui em São Paulo, um bairro de periferia, muito conhecido pela criminalidade. Cristiano falou que a região do Capão, do extremo lá, ele é muito carente, mas também é muito criticado, né, Vieira? Você, como você falou, por causa dessa questão toda que envolve esse pedaço. Tem uma fama de criminalidade, de tráfico de drogas, de muita morte, muita destruição. E, pra gente é um bairro, a gente Capão nasceu... Redondo era, até pouco tempo atrás, conhecido como um dos bairros mais violentos de São Paulo, né? Exatamente. E, mas vivi a vida toda ali. Quando a gente chegou na igreja, né, poxa, eu cheguei muito jovem na igreja. Então eu sou filho de pais separados, por mais que meus pais são pessoas boas, teoricamente, Eles trabalham. não são cristãos. Minha mãe, sim. Sua mãe se converteu, então? Minha mãe, desde que eu lembro, ela sempre foi para a igreja, né? Mas ela nunca pegou no meu pé para ir, nunca me forçou. Mas eu sempre falo a importância da minha mãe ir para a igreja porque ela, de certa forma, eu nunca tive preconceito contra a igreja. Eu não ia, mas sempre respeitei, sempre achei um trabalho bacana. A minha mãe sempre explicou a separação da igreja para o homem. Ela sempre falava, olha, se o fulano errou, se o pastor roubou, se alguém fez alguma... É ele, não é a igreja. Então, de certa forma, isso foi muito importante para mim, porque ao receber um convite, eu não tinha preconceito. Falei, é igreja? Vamos lá, não tem problema. Tô dentro, participo. Né? E o meu testemunho foi minha namorada, primeiro foi para revisão, e ela voltou, a gente estava começando a namorar, então começo de namoro, você sabe como é que é, aquela liga toda hora e quer estar junto toda hora. E a partir do momento que ela foi para revisão, ela falava muito para mim do Revisão de Vidas. E eu fui
participei. Então a Renata se converteu primeiro e ela te convidou para ir para a igreja. Exatamente. Ela foi primeiro, coisa de 2, 3 meses antes. Ela gostou muito, mas não teve aquela transformação, né? Mas ela foi acompanhada. Eu acho que esse é o trabalho bacana da igreja, né? Porque esse acompanhamento, né? Por mais que ela não teve realmente aquela transformação, mas o pessoal, ela foi fazendo Instituto de Vencedores, foi participando dos arenas, foi tendo acompanhamento e automaticamente ela quis me levar. E aí foi engraçado, né? Porque quando eu participei do Revisão, ela teve um encontro muito grandioso com Deus. E aí eu gostei do Revisão, mas não tive a vida transformada, mas ela mudou muito. Mudou assim, completamente. Na segunda experiência dela, ela foi transformada ali. E engraçado que nós dois fomos do mesmo jeito. Porque eu gostei demais, achei muito bacana, sabe aquela coisa assim, gostei, mas nada. Só que aí eu também fui acompanhado, fui sendo cuidado, fui participando dos cultos, do IV. E também fui ajudar no retiro. Porque nem sempre essa transformação é repentina, né, Vieira? A transformação que o evangelho provoca, tem muita gente que já desiste, né? Eu estou na igreja, mas ainda estou no pecado, é melhor você ir insistindo e continuando que o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. Os leprosos foram curados quando eles foram, né? Exatamente. Eles estavam aqui, Jesus orou por eles, mas eles não foram curados. Enquanto eles iam, eles foram curados, né? Então a gente estava até vendo a outra gravação aqui, achei muito interessante, né? A gente tem vários trabalhos com jovens, tem vários trabalhos na igreja. O convívio, só do convívio há transformação. Deus está agindo no meio do convívio, Deus está agindo no meio dos cultos, das comunhões, das festas, dos arenas. Cada um desses movimentos está construindo alguma coisa dentro de nós, né? E fui participando. Quando eu fui de apoio, aí foi engraçado que o nosso testemunho, eu e da minha esposa, a mesma coisa. Quando eu fui de apoio, eu tive um encontro muito grande com Deus. E eu entendi, eu sempre falo que algumas pessoas vêm pelo amor, outras vêm pela dor, algumas vêm estão enfermas, tem vários motivos. Eu encontrei com Deus porque eu entendi meu chamado, eu entendi por que eu nasci. A igreja, ela me compreendeu um motivo, ela me deu um motivo, ela me deu algo maior do que eu. O caminho, né? Vamos falar assim, a direção. Eu entendi, Te deu uma rota. Eu sempre digo dentro de mim, eu nasci por alguma coisa, eu tenho um propósito. E quando eu encontrei, né, a igreja, né, aquele convívio, né, Deus plantou no meu coração essa semente. Eu entendi o propósito de Deus na minha vida e isso transformou completamente. Eu entendi que eu não vivia mais para mim apenas. A vida que eu tinha era uma vida para Deus, era uma vida para agradar a Deus e uma vida para fazer a diferença nessa geração que é a igreja. Então aquele jovem que queria só curtir, que estava ali envolvido, você devia estar indo para bebida, para droga. Pra vida totalmente desregrada. Seu objetivo de vida era curtir, era o momento. Exatamente. Aí era o próximo final de semana. Deus te deu um propósito, Deus te deu... Então, aquilo que você ia fazer, que provavelmente ia destruir a sua vida e talvez até destruir a vida de outras pessoas, hoje você está sendo um restaurador de vidas. Deus tem usado você como um instrumento para restaurar outras vidas. Eu não chorei muito pela minha vida, porque eu bebia, já experimentei droga, mas eu chorei quando eu olhei algumas pessoas que estavam muito próximas a mim, que estavam muito afundadas, e é como se Deus estivesse falando para mim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso me calar. Se eu calar, a culpa é minha. Deus confiou essas pessoas para mim. E eu voltei muito assim, muito decidido daquele retiro. Lembro que na época a gente tinha MSN, né? Não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. Eu lembro que eu cheguei... Orkut, essas coisas. E eu lembro que eu cheguei no domingo da volta e eu mandei uma mensagem para tinha um amigo meu que eu sentia que ele estava muito se perdendo mesmo na droga. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele no domingo, falando assim, olha, cara, participei de um retiro aqui na igreja, foi muito impactante, só lembrei de você. E é o seguinte, a data do próximo tá aqui, eu já paguei, eu nem tinha pagado, mas já paguei. Pronto, e acabou. Você vai. E mandei a mensagem e esperei, né? Já fiz sua reserva lá, já tá separado, assim. E a gente... Eu também vou estar lá. Exatamente. Assim, você vai estar lá. Aí a gente esperava, porque nem a pessoa ia responder depois, né? Fui trabalhar no outro dia, quando eu cheguei à noite que eu abri e tava lá. E foi muito interessante, muito marcante, né? Como é que Deus faz, porque a mensagem dele me respondendo era... eu orei por isso. Eu estava aqui desesperado numa madrugada sem conseguir dormir. E eu pedi isso para Deus e sua mensagem chegou. Exatamente. E aquilo foi um marco, né, para minha vida. Falei, esse foi o primeiro convite seu com êxito. Que você falou assim, nossa, minha primeira alma, né, que eu ganhei, conquistei assim, de verdade para Jesus. A primeira alma, assim. Né, isso aí abriu a porta para você para mudar, porque tem uma coisa que é interessante, né? Como que a palavra
quando nós confiamos numa palavra de um profeta para nós, de alguém, o Bispo Saulo era meu líder na época, ele... Pronto, o Bispo Saulo, que é radical, ele esteve aqui também com a gente, ele falou que quando se converteu, ele mergulhou de cabeça, literalmente. E ele falava que quando ele veio para São Paulo, de Minas Gerais enviado, ele só conhecia um bairro que era o que passava no Cidade Alerta, que era o Capão Redondo. Capão Redondo, né? Pela quando violência. A gente encontrou, ele começou a falar com a gente, e um líder nosso da época, a gente estava saindo do retiro de carro, eu ia de carro porque eu morava muito longe da igreja, não dava para ir para a igreja para pegar um ônibus e ir para o retiro, já ia de carro. Ele falou assim, hoje está saindo um carro daqui, mas eu vejo um ônibus chegando na igreja. Simples, não teve oração em línguas, não teve algo muito profético, só falou isso. Mas aquilo caiu no meu coração, no coração da minha namorada na época, tão forte que aquilo ali para mim era a maior verdade que eu já tinha ouvido na vida. Eu sabia que aquilo ali era só questão de tempo. Você abraçou essa palavra. E eu já presenciei, né? Eu posso falar isso aqui, chegando 3 ônibus, né, lá do Capão Redondo. Antes de abrir a igreja lá, né, o pessoal começou a vir para a nossa igreja da Avenida Jabaquara, que fica mais próximo ao centro de São Paulo. E eles vinham lá de longe, vinham 3 ônibus lotados, né? Era o único jeito de trazer o pessoal, era o ônibus, né? Não tinha jeito. O pessoal não tinha dinheiro, só não sabia nem chegar como é que era. A primeira vez que eu fui, eu nem sabia chegar na igreja, né? Porque nossa vida era mais ali no bairro mesmo. Sim, sim. E aí a gente alugava, que era a única maneira de levar. É uns 50 minutos, né? Isso que eu ia falar aqui agora. Falei, gente, sair lá do Capão para vir aqui para Jabaquara. É 22 quilômetros. Aqui em São Paulo, que tem muito trânsito. E ali começou a transformação, né, Vieira? Quero chamar o primeiro vídeo da internet, que é um testemunho de transformação, e aí a gente segue aqui no nosso papo. Minha roupa era tudo escura. Roupa preta, Sepultura, Slipknot, só banda pesada. A meia, tudo tinha que ser preto. Eu falei, mãe, vai lá no centro, por favor. Compra umas roupas coloridas, camiseta branca. Eu não sei, eu me sentia sujo, sabe? Eu olhava aqueles brincos, tirei o esmalte das unhas, aquele monte de pulseira, nada encaixava. Foi uma transformação assim de dentro pra fora e ninguém falou pra mim. Inclusive, eu usava o boné. Eu ia na igreja com o boné tampado assim, tinha muita vergonha, né? E eu pensava, se alguém falar mal do meu boné, falar que eu não posso entrar na igreja de boné, eu não volto mais aqui. E todo mundo via aquilo e ninguém falava nada, sabe? Deus não deixou ninguém falar nada. Só sei que a transformação foi radical. Eu orava, eu não parava de orar, eu não queria parar de ler a Bíblia. Nossa, mas eu li esse Novo Testamento em um mês, assim, eu só queria fazer isso. Eu sei como é isso. Você sabe como sei como que é, viu? Dá vontade de ficar o dia inteiro, dia e noite, lendo sem parar. É desse jeito, né? Porque eu olhava e eu pensava, agora tem a ver comigo. Olha, Vieira, um testemunho, né, de transformação de alguém que estava no mundo totalmente fora da palavra de Deus. Eu queria ouvir histórias agora, Vieira. Já ouvi a sua, né? O que você lembra de histórias de transformação, de pessoas que chegaram na igreja com a vida destruída e através do poder do evangelho ali, essas pessoas foram transformadas, né? Eu falo muito sobre esse papel da igreja, né? A igreja chega no lugar onde muitas vezes o Estado não chega, né? Não tem uma clínica para tirar os jovens das drogas, não tem um psicólogo ou acompanhamento psicológico para ajudar os casamentos, as famílias, e a igreja está lá fazendo esse trabalho social às vezes, de levar cesta básica, de levar alimento, de várias, né, cuidar das crianças. Então, quais os testemunhos que você lembra, assim, que você presenciou de pessoas que foram realmente transformadas? Até puxando gancho, né? Qual que é o maior trabalho social que a igreja faz? Dar marmitas, ajudar... Bom, isso tudo é importante. Mas se você pegar um ali, todos são transformados. Todos eram potenciais suicidas, todos eram potenciais drogados, todos eram potenciais famílias destruídas ali. Então, podiam estar na criminalidade, podiam estar na criminalidade. Tráfico. Todo mundo ali tinha um destino muito encaminhado para uma vida destruída, totalmente destruída. Como diz a Bispa Lúcia, eram improváveis. Improváveis, né? Então, assim, a gente tem testemunho de tudo. Tem testemunho de pessoas que saíram das drogas. Eu já vi, assim, nós temos pastores hoje que foram totalmente libertos das drogas, casamento destruído. Né? Nós temos o pastor Ney hoje na nossa regional. Ele tinha já um relacionamento de 17 anos destruído, eles já estavam dormindo em camas separadas, já estavam assim afastados, só estavam juntos na mesma casa ali por causa do filho e não tinha mais saída, ele perdido nas drogas, vendo casamento traição. De aparência, né? Não, assim, a Vanessa, que é a esposa dele, pastora hoje, já não tinha mais nem esperança. Sabe aquela coisa assim? Tô indo embora, só tô esperando a oportunidade para ir embora. E esse cara foi convidado para uma revisão de vidas e foi tão marcado por Deus, tão tocado por Deus, que ali ele se arrepende, muda de vida, vai pedir perdão, ela nem acredita.
Né? Porque Fica curioso também, quer saber, quer conhecer. Exatamente, assim, você deve estar tentando me enganar, para mim não separar, para mim não, né? Você está tentando fazer alguma coisa. Então, os testemunhos são ilimitados, assim. O pastor Júnior, hoje é um dos pastores nossos, totalmente envolvido com as drogas. Nós pregamos para ele 2 anos. 2 anos pregando, fazendo célula na casa dele, era sábado à tarde. Ele propositalmente não chegava, ele chegava do emprego umas 2, a célula era às 4. Mas como ele sabia que tinha célula às 4, ele chegava às 6, 7 horas do sábado para não participar da célula. Fugindo ali, né? Esse camarada teve um encontro com Deus e ele ficou 15 dias tremendo depois, porque ele era tão viciado em maconha que ele só comia e só dormia se tivesse fumado maconha. Mas o encontro com Deus foi tão marcante que ele decidiu, vou sofrer, vou passar o que for, porque eu não aceito isso está me viciando, eu não posso ficar preso nisso, né? A única coisa que nós podemos estar presos é em Deus. Então, os testemunhos são ilimitados. Nós temos pessoas que saíram do crime, nós estamos na regiões muito de periferia, região do Grajaú, região do Capão Redondo. Hoje são quantas igrejas? Hoje são 13. 13 igrejas que nasceram dessa igreja do Capão Redondo. Nasceram do Capão e de algumas, né? Porque uma nasceu e aí abriu outra. E são igrejas em região muito carente, pessoas que às vezes não têm o que comer, né? Pessoas que estão assim, a região de periferia muito sofrida. E a gente vê testemunho ali, pessoas que estão fazendo faculdade porque a igreja inspirou, pessoas que estão estudando porque a igreja inspirou, pessoas que vieram de casamento separado e estão casando e estão dando certo, têm seus filhos. Eu sou fruto disso, né? Eu aprendi a ser pai aonde? Na igreja. Eu aprendi sobre casamento aonde? Na igreja, né? Os meus pais são separados, por mais que são boas pessoas, não me ensinaram sobre isso. Eu aprendi a ser homem aonde? Na igreja. A igreja transformou minha vida. A palavra de Deus, ela não transforma só o espiritual, né, Viana? Exatamente. É uma transformação completa, né? Exatamente. Na igreja a gente tem exemplo, né? A primeira briga, eu casei agora. Eu nunca vi meu pai e minha mãe brigando. Quando eles brigavam, meu pai ia embora. Só isso. Eles não moravam juntos. Resolvia, né? Então eu aprendi na igreja. Como é que eu tenho que lidar? Como é que faz agora? E aí? Então a igreja, eu sou fruto da igreja. O que eu seria sem a igreja? A igreja me ensinou a ser homem, me ensinou a ser marido, me ensinou a ser pai. E tem me ensinado dia após dia a ser uma pessoa melhor. E falando das igrejas, né, Vira? Como é que foi para você, assim, né, o desafio? Você falou que foi transformado da igreja, você foi para uma igreja que era a sede, como o Bispo Erasmo, e depois você foi desafiado, né, posteriormente, a abrir a sua igreja viral, né? Quanto mais a gente envolve na obra, mais a gente vai crescendo. E, né, você também foi desse jeito. Como é que foi esse desafio para você de abrir uma igreja naquela região, com aquelas pessoas? Como é que você se viu diante, né, dessa transformação que Deus fez na sua vida e você pensou, poxa, e agora, como é que eu vou transformar essa região aqui com esse desafio? É aquela coisa assim, a gente nem pensou, né? A gente só foi. Então o custo de um ônibus no sábado, a gente gastava mais de R$1.000 por sábado. Então era inviável, não tinha como se sustentar por muito tempo aquilo. Né? E o Bispo Saulo, com muita sabedoria, falou, bom, vocês têm que dar um jeito de fazer lá. E a ideia dele era até uma ideia meio esquisita, faz na rua. Porque ele falou assim, não tem baile funk na rua? Fecha a rua, faz um culto. Né? Mas eu pensando, como é que a gente vai fazer isso? E a gente correu, arrumou um salão, arrumou um jeito de pagar. E fomos para dentro daquele salão, num desafio muito grande, porque nós éramos muito jovens. Eu tinha 18, 19 anos. Tinha 19 anos, eu namorava, a Renata tinha 18, 17, tava nessa transição. 2 meninos, gente! 2 meninos. Mas assim, o nosso sentimento é a gente precisa fazer alguma coisa, né? Eu não posso dizer não pro meu chamado, não posso dizer não para Deus, né? Tem muita gente que deixa Deus entrar até um limite, né? Eu deixo Deus entrar na minha vida, mas entra até aqui. Deus começa um processo de transformação na vida da pessoa e chega uma hora que a pessoa dá um break ali, né? Ela limita. Ministerial ou espiritual é uma coisa e a outra vida é outra. Isso. Mas acaba isso... que quem não foi totalmente transformado por Deus, pelo Evangelho, pela igreja, é porque a pessoa que resistiu, né? Exatamente. Se a pessoa abrir o coração, se ela deixar Deus agir, Deus muda a nossa vida por completo. Exatamente. E essa fase é interessante porque nós estávamos lutando para mudar a vida de pessoas, mas também sendo transformados. Eu estava aprendendo, eu fui aprendendo no meio do caminho, eu fui me desenvolvendo, fui aprendendo sobre Deus. E o melhor aprendizado é quando você vai ajudar as outras pessoas, né? Exatamente. Você está ajudando alguém ali que está com problema no casamento, você fala, mas o meu casamento tem o mesmo problema. E eu estou ensinando ela aqui como fazer, agora eu vou pôr em prática no meu. Né?
esse constante ensinamento é importante, né? Exatamente. A melhor maneira de aprender é ensinando, né? E assim, isso me causava uma fome, porque eu fui ler a Bíblia porque eu precisava muito ler a Bíblia, eu precisava muito aprender. Eu fui ler livros de liderança porque eu precisava muito. Então, esse senso de urgência, de que a gente precisa fazer alguma coisa, nos impulsionou para essa missão, para esse desafio. E Deus é precioso, porque quando nós nos posicionamos, Deus, de certa forma, vai cuidando de nós. Tem muitas pessoas que têm medo. Eu vou me entregar, vou assumir a missão, como se fosse na força dela. Deixa Deus agir, né? Deixa Deus transformar você. Deus cria condições para nos abençoar, para nos fortalecer e para cumprir a obra que é dele. Amém, amém. Camille, você tem um livro aí para apresentar para o pessoal? Sim, mais um livro do nosso profeta, Bispo Robson Rodovalho, Vivendo Dias de Plenitude. É um livro que vai te ensinar e auxiliar muito a como viver, né? Nós estamos falando aqui com Vieira sobre, né, transformação, como que Deus transforma as nossas vidas. E aqui também, além de você ser transformado, você vai ter um manual para viver dias em todas as áreas da sua vida, onde você vai poder experimentar a plenitude de Deus. É isso aí. E você encontra esse livro, vários outros títulos, pela editora SBE no site sbeshop.com.br. Quero chamar mais um vídeo da internet. Vamos assistir. Mas aquele que salva manda eu ficar na igreja. Esse preâmbulo aqui ele é necessário porque o tempo pede esse tipo de discurso. Há muitas pessoas hoje que estão achando que a igreja é um detalhe, uma coisinha besta. Não é. Quem fundou a igreja foi Jesus. Você está querendo saber que é mais do que ele? E mais um detalhe, já que você fala tanto na internet de aceitação, de evitar as fobias, por que você não aceita a igreja? Quando você fala que não quer ir à igreja, que tem problemas demais lá, sabe o que você está dizendo? Eu sou bom demais para eles. Esse que fala para vocês, sem nenhuma demagogia, nem falsa piedade, conhece os pecados que ele comete. Esse que vos fala, conhece as falhas que ele tem. Esse que vos fala, conhece quantas vezes precisou correr para a cruz do Calvário para pedir a Deus perdão dos meus pecados. Por isso, talvez por isso, por me sentir tão indigno, eu me sinto tão bem na igreja com pessoas indignas. Porque, na verdade, eu sou uma delas. Olha aí, Vieira, quando a gente fala do poder transformador da igreja, na verdade, a igreja é o lugar onde as pessoas vão conviver ali com outros cristãos, vão ouvir a palavra. Quem transforma é Jesus, é o poder de Deus, é o Espírito Santo e a palavra. Mas a igreja é o local, né? Sem a igreja, por exemplo, você falou de pegar os jovens de ônibus, levar na igreja lá na saúde. Aí depois abriu a igreja lá no Capão. Sem a igreja, essa transformação não aconteceria, porque ela é o instrumento, né? Exatamente. Eu sempre falo que a igreja é como uma árvore na vida de Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia diz que é um baixinho, tem uma multidão muito grande, ele é um publicano, então ele não iria entrar naquela multidão, então ele sobe em cima da árvore. A árvore é um local onde facilita o encontro, facilita ele só enxergar. Conseguiu ver Jesus porque ele estava na árvore. Porque ele subiu naquela árvore, né? Então, a igreja não transforma, a igreja não salva, mas os salvos estão na igreja. A igreja é um instrumento de transformação, porque tudo que existe dentro da igreja nos remete a Deus. A palavra nos remete a Deus, o louvor nos remete a Deus, o convívio com os irmãos nos remete a Deus, o cuidado com as outras pessoas nos remete a Deus. Então, é inegável que Deus usa a igreja. É inegável que Deus faz algo precioso dentro das igrejas. Então, a igreja é inegociável dentro de alguém que quer encontrar com Deus. E a gente sabe que o inimigo ele quer manter as pessoas no pecado, não salvas, e ele faz essa cortina de fumaça, vamos chamar assim, né, para a igreja parecer ser um lugar, não, mas o pastor errou, mas fulano de tal errou, para que você está lá? E não tem nada a ver com isso, né? A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar de pessoas que estão sendo transformadas, né? Exatamente. É porque essa fala, às vezes, é uma fala que algumas pessoas más utilizam para usar as outras pessoas. Claro, tem muita gente ruim, tem muita gente que faz o errado, mas tem médico que faz errado, tem motorista que erra, tem piloto de avião que erra, tem político que erra, tem pessoas que erram. Agora, não é porque o político erra que a política é ruim, né? Não é porque um remédio ou alguma coisa foi feita errada que aquilo não é bom. Então, as pessoas normalmente maximizam, né? E assim, tem uma influência maligna. Nós não podemos esquecer que o diabo continua sendo o diabo e ele vai tentar destruir tudo aquilo que é um instrumento na mão de Deus para mudar a história de pessoas, para transformar vidas, né? E essa transformação,
ela não acaba nunca, né? Até o final da nossa vida, nós vamos ser transformados, né? Paulo fala isso, que a cada dia nós somos transformados à imagem de Deus, né? E a perfeição vai vir só na glória. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente vai precisar da igreja, a gente vai precisar de buscar Deus e vai precisar de viver essa transformação. É exatamente como o vídeo, né? O vídeo fala isso, né? Então, se Vieira, você julga que não precisa da igreja é porque você é muito bom, né? A frase do Bispo Erasmo diz, todo dia um novo passo na mesma direção. Nós estamos em direção a aprender a E nesse ser tempo aperfeiçoados. todo, né, que você está nessa caminhada, né, agora como bispo, você foi junto pastor, teve algumas dificuldades no meio do caminho, aí bispo, as dificuldades aumentam também. Nessa trajetória sua aí, né, de caminhada ministerial, qual que foi para você assim, o período mais difícil que você enfrentou na sua vida? E que você falou assim, puxa vida, essa aqui, né, acabou comigo, vamos falar assim, meu Deus, o que foi isso aqui? Como é que você olhou para isso aí? Como é Que você... pergunta difícil de responder, né? Ó, eu fiz essa pergunta pro Bispo Rodovalho, pro Bispo Erasmo. Falei, todo bispo que vem aqui recebe essa pergunta, porque é um ensinamento. Todos eles passaram por dificuldades e eles falaram que olha, foi o momento mais difícil para eles e como eles fizeram para vencer isso aí. Eu acho que o que é mais difícil para quem exerce o ministério é quando você é frustrado por outras pessoas, né? Porque é uma questão de alinhamento de expectativa, né? Se você tem muita expectativa na pessoa, ela vai acabar frustrando você. Então, quando alguém sai falando mal, quando você deu tudo pela pessoa, se entregou, se esforçou, e a pessoa te traiu, né, virou a cara para você, eu acho que todo líder ele passa por essa, ele tem que saber lidar com essa questão. O Bispo Rodovalho falou que quando ele foi enganado, o Bispo Erasmo falou que quando ele foi traído, e você, quando você se sentiu... Exatamente. Acho que é isso, assim, quando você é enganado. Eu estava tentando segurar um pouco, mas a gente já teve a oportunidade, não é uma oportunidade, né? A tristeza de... A gente cuidou da pessoa, restaurou, transformou, formou, levantou aquela pessoa e aí aquela pessoa virou a placa, foi embora, saiu criticando, saiu expondo algumas coisas. E não é nem expor, porque a nossa vida é um livro aberto, pode ler, mas mentindo, sabe? Então isso é muito ruim, porque como cristão a gente não luta com as mesmas armas que os homens lutam, né? Porque... E aí é aquele embate, né? O que eu faço agora? Viro o outro lado da face, aguento, espero Deus julgar ou eu tento resolver com as minhas próprias forças, né? Esse é o maior desafio, porque é muito difícil você, mesmo sabendo que tá certo, ficar quieto, mesmo sabendo que você tem todas as armas para prejudicar outra pessoa, não prejudicar. Então isso agir como um cristão de verdade. Agir como um cristão. Esse é um desafio, mas quem vence vai ser honrado por Deus. Todas as vezes que eu me senti frustrado, e outras vezes a gente se sente frustrado, é porque a gente também está errado. Só que na nossa visão, naquele momento você acha que está certo, mas lá na frente Deus... Tudo é um aprendizado, né? Deus Sempre que você passa por uma batalha, vem um aprendizado, né? Vieira, obrigado mesmo aí por você estar com a gente aqui. Deixa aí o endereço da igreja, contato, horário do culto, quem quiser conhecer a Sara Nossa Terra, lá do bairro São José, né? Onde você está hoje, como que faz? É isso aí, nós temos 13 igrejas espalhadas na Zona Sul, no extremo sul de São Paulo. Você pode ver no site da saranossaterra.com.br, tem lá. Mas eu exclusivamente estou na Senador Teotônio Vilela, 4575 Vila São José, muito fácil acesso. Tenho certeza que vai valer a pena. Se você está naquela região, vai nos fazer uma visita. Tem culto terça, 8 horas.